Como será o amanhã? Eu tinha uns 7 para 8 anos de idade, eu faço aniversário em dezembro, então é bem provável que eu já tivesse feito 7 anos. Eu me lembro que eu andava com a minha mãe ali por uma rua do bairro onde a gente morava, e naquela época, eu não sei exatamente como, mas tinha uma música, acho que era de Chico Buarque, se eu não estou enganado, e ela ficava circulando ali no bairro, não sei, a gente não tinha iPod, não tinha celular, não tinha internet, mal tinha um radinho dentro de casa, mas havia uma música que ficava na cabeça da gente, uma música horrorosa, que eu nem me lembro mais nada a respeito dela, a não ser que ela dizia assim, o tema principal era "Joga pedra na Geni". Era uma coisa estranha, e eu ficava imaginando o que será que significava aquilo, né? E eu andando com a minha mãe por uma rua ali do bairro, vi uma escola cujo nome era assim, Escola Estadual Dona Geni Gomes. Eu falei, mas como é que pode um negócio desse, né? Joga pedra na Geni, a escola chama Dona Geni Gomes. Eu disse à minha mãe, olha, você viu o nome da escola, mãe? Ela disse, pois é, você vai estudar aí o ano que vem. E eu fiquei me perguntando, meu pai do céu, o que será que acontece lá dentro, né? Era uma escola enorme, com um terreno muito grande, e eu fiquei assustado, pensando, o que será que acontece dentro de uma escola? Eu tinha alguns meses ainda para pensar nisso. O tempo foi passando e eu finalmente comprei o material. Meus pais tomaram providência ali para estudar ali e tal. No primeiro dia a gente fez uma fila no pátio. A minha professora se chamava Dona Esther. E eu, até onde me lembro, ela era uma pessoa assim, uma morena alta, cabelo liso assim. E ao nosso lado, a fila da Dona Cátia. Diziam que a Dona Cátia era brava, má. E eu me lembro que, embora eu fosse pequeno, né, 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, a Dona Cátia era quase do meu tamanho, imagina você. Pequenininha assim, empinada, parecia o Zé Carioca, um personagem que tinha nas revistas em quadrinho naquela época. E eu fiquei imaginando, meu pai, agora eu já estou na escola, já sei como é que é, mas será que a Dona Cátia vai ser um dia minha professora? Dizem que ela era professora do 2º ano. E eu fiquei preocupado com aquilo, o futuro me incomodou de novo. Então, o ano passou e eu descobri que a Dona Cátia seria a nossa professora. Quando as aulas começaram, eu estava na expectativa assim, de Dona Cátia ser uma pessoa daquelas que quebrava a régua na cabeça da gente, botava a gente ajoelhado no milho, esse tipo de coisa, né? Mas aí eu descobri que a Dona Cátia era uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. E depois de ter crescido, eu encontrei com ela novamente ali no bairro. Foi uma pessoa que me marcou muito. Aí o tempo passou e eu comecei a me acostumar com os hábitos, né, de vida de estudante. Aquilo já não era mais novidade. Mas uma coisa me incomodava em relação ao meu futuro: namorada. Nessa época não é fácil a gente pensar nisso, né? E eu ficava imaginando assim, como é que vai ser a minha namorada? Tem que arranjar uma namorada. Nessa época a gente acha que isso é tudo na vida, né? A gente, adolescente, parece que tem uma fixação por esse tipo de coisa. Tem a vida inteira para resolver esse negócio, mas não. A pressão é tão grande, eu ficava me perguntando, como será minha namorada? Eu ficava fazendo análises, né? Eu me lembro que naquela época eu andava de metrô e eu ficava olhando os modelos. Então eu via uma de cabelo liso, uma de cabelo cacheado, corpo de violão, tábua de passar roupa, e ficava pensando no que poderia ser, né? Quais seriam as minhas opções. Ainda bem que a beleza está nos olhos de quem vê, porque eu era tão magro que eu tinha que tomar banho com os braços esticados para não ir embora pelo ralo. Era uma coisa horrorosa. Meus filhos viram as minhas fotos e dizem que o meu gogó era capaz de afundar o Titanic. Quer dizer, a beleza está nos olhos de quem vê, e no fim das contas toda panela tem sua tampa, a sociedade tenta impor a gente aí um padrão de beleza, mas você sempre vai achar alguém, e o meu caso não foi diferente. Começamos a namorar, Josiane e eu, e o tempo foi passando, e nós namoramos 6 anos. Não é fácil, né? 2 pessoas cheias de hormônios namorar tanto tempo, por isso eu não recomendo. É melhor você começar a namorar quando você estiver preparado para dar um passo maior. Mas, enfim, os jovens não costumam aceitar esse tipo de conselho, você que sabe. Mas eu me lembro que depois de tanto tempo de namoro, chegou a hora de se casar, e eu ficava pensando assim,
puxa vida, como será a vida de casado, né? Porque quando a gente namora e a gente que é crente, tem alguns princípios. E aí, como é que você lida com isso? Será que até quanto tempo eu vou ficar sob a supervisão das pessoas, né? E a Josiane, minha esposa, tinha uma avó, Dona Almerinda, que infelizmente faleceu, uma pessoa tremenda também, muita saudade dela. E a avó Almerinda tinha esse olho ruim, ela não enxergava com o olho esquerdo. Então a gente ia namorar na casa dela e sentava do lado esquerdo dela, claro, né? Enquanto ela assistia o Silvio Santos, tal, até ela virar, a gente já tinha desfeito a bagunça. Então era mais fácil lidar com a avó Almerinda. E ela sempre dizia assim, com um dedinho magrinho: juizinho, vocês dois, juizinho. E eu ficava imaginando como seria a vida de casado sem ninguém ficar dizendo para mim ter juízo, para eu ter juízo, né? Sem ninguém ficar me monitorando. Que horas você chega, que horas você sai. Essa vida para mim era uma coisa diferente, absolutamente desconhecida. Essa liberdade. Enfim, chegou o dia do casamento, não me lembro uma palavra do que meu sogro disse. Ele é pastor e ele fez a cerimônia. Eu não me lembro de nada, porque eu só ficava pensando, será que um dia nós vamos ter filhos? Ficava pensando no futuro, suando e pensando no futuro. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar as contas? Será que as coisas vão dar certo? Enfim, será? Como vai ser? Como vai ser? Até que depois de 3 anos, a Josi engravidou. E a minha maior curiosidade naquele momento era saber como era a carinha do bebê. E ela fez uma porção de ultrassom, né, aqueles exames lá que dá uma olhada nas imagens, mas não era tão elaborado quanto hoje, naquela época, 24 anos atrás. E no início, então, parecia com todo mundo, né? Era meio assim, parecia um dinossauro no começo e tal. Eu via minha sogra ali, talvez, meu cunhado, mas nunca eu. Depois começou a se formar, ficar melhorzinho, aí eu já achei que parecia comigo. Mas quando nasceu a enfermeira, eu dei de cara com a enfermeira, assim, é uma longa história, mas outro dia eu conto. Eu dei de cara com a enfermeira, ela com o bebê no colo, assim, com a Ana Carolina no colo, e disse assim, olha a sua cara. E eu pensei na hora, tomara que tenha saúde, pelo menos. E assim a minha vida foi acontecendo, e eu sempre curioso em relação a outra fase que viria. É claro que, por natureza, eu sou uma pessoa ansiosa, então isso é mais natural nos ansiosos, né? Ficar pensando em relação ao que virá, o que será, o que acontecerá, como será. Daí o título desse tema, como será o amanhã? Talvez seja algo que te preocupe também, que te incomode. Talvez seja alguma coisa que você perca até algum tempo pensando, né? Fazendo planos, ou se incomodando com o que possa dar certo ou dar errado. O povo de Israel passou por isso também, e Deus tinha um plano muito definido para eles. Você acha parte desse plano desenhado em Isaías 65, se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, Isaías capítulo 65, dos versos 17 em diante. Bom, antes da leitura, eu tenho que esclarecer uma coisa. Isaías 65, de 17 até o 25, é um texto que fala de um ideal divino, de um futuro divino para o povo de Israel depois do exílio. Para você ter uma ideia, no ano 605, ali mais ou menos, Babilônia devastou a parte sul de Israel, né, ali Judá. No ano 722, a Assíria já havia destruído a parte norte. E no ano 605, Babilônia destruiu a parte sul. Deus tinha um sonho para Israel, sempre teve. Quando ele deu origem àquela nação, aquele povo, ele queria restaurar a humanidade, aquilo que Adão tinha perdido. Mas as coisas não funcionaram muito bem, porque nós, seres humanos, temos uma atração irresistível pelo mal, pelo pecado. É assim que funciona, desde a queda daquele fatídico dia em que Adão e Eva escolheram comer do fruto, desobedecer a Deus e obedecer ao diabo, duvidar do Pai e acreditar em alguém que eles não conheciam. Desde aquele dia,
o ser humano tem dificuldades extremas para se apegar às coisas de Deus, né? A nossa natureza é contrária às coisas de Deus. O nosso normal é sermos doentes pelo pecado. Esse é o nosso normal, nos afastarmos do que é certo. E assim o povo de Israel deu asas à imaginação, gostava da idolatria, foi tudo muito difícil, até que veio o tal exílio. 722 no norte, 605 no sul. Agora, Deus não desistia muito fácil, né? Nunca desistiu das pessoas. E Israel, apesar de dar muito trabalho para ele fez planos assim, vez após vez. E esse aqui, Isaías 65, capítulo 17 até o 25, é uma dessas retomadas de Deus no sonho dele para Israel. Quando o povo voltasse de Babilônia, e Jeremias diz que eles ficariam 70 anos mais ou menos em Babilônia, quando eles voltassem, o sonho de Deus para eles, o futuro de Deus para eles, o ideal de Deus para eles era que esse texto fosse uma realidade. Então, enquanto nós lemos aqui, você vai perceber que mesmo nessa nova realidade para Israel, haveria a presença da morte, haveria a presença do mal, estaria sob controle, mas ainda haveria o mal, haveria ainda a velhice e por aí vai. Nós vamos ler, você vai percebendo que não é aquela nova terra, aquela coisa que a gente sonha, que a gente espera. Então, entendido isso, nós vamos ler aqui o sonho de Deus para Israel depois da volta do exílio. Deus queria fazer de Jerusalém o centro do mundo e dali espalhar o conhecimento dele para toda a humanidade. Vamos ver a proposta qual era. 65 de Isaías, o verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Deus aqui diz que não haveria memória das coisas passadas, mas a gente tem que entender que isso não significa amnésia. As pessoas se lembrariam do que aconteceu, né? Isso não seria apagado ou deletado da memória daquela gente, mas a lembrança dos eventos ruins, da guerra. Aliás, eu não sei se você parou para pensar nisso, mas esse tal de exílio, se fala tanto nisso, né? Uma palavra comum aí no vocabulário bíblico, não foi nada fácil. É uma guerra, é um momento em que outro país invade o seu país, leva parte da sua família embora, deixa alguns ali, destrói as suas casas, devasta as plantações, acaba com tudo. É guerra. Se você já assistiu aí um filme de guerras e por acaso o filme ou a série tinham propostas mais realistas, então aí você já confia mais um pouco, né? Então você deve ter visto o que acontece depois de uma guerra, aquilo lá. Israel passou por aquilo, só que em 600 anos antes de Cristo, numa situação em que eles eram mais rurais do que urbanos, mas a Babilônia entrou lá, acabou com tudo. Daniel e seus companheiros nessa ocasião foram separados das suas famílias. Daniel possivelmente nunca mais viu seus pais e por aí vai. Então, o que Deus está prometendo aqui em Isaías 65, 17, para eles é o seguinte: tudo isso que vocês passaram não vai mais machucar vocês. Eu vou curar isso. Não haverá memória, ou isso não subirá ao coração de vocês, como diz no original, no sentido de que vocês não vão mais ser feridos por essas lembranças. Isso é uma tremenda promessa. Acho que essa talvez seja a nossa maior dificuldade, é olhar para o passado e se machucar com ele, né? Tem gente que não consegue deixar o passado para trás. O passado acompanha algumas pessoas a vida inteira, sempre machucando, incomodando. E a promessa aqui é que vocês não mais sofrerão por causa do passado. Eu crio uma nova realidade. O verso 18 diz: vós folgareis e exultareis no que eu crio. Eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Esse é um reforço da ideia, né?
Antes a ideia foi negativa, vocês vão esquecer daquilo que foi ruim, e agora vocês vão viver o que é bom. Esse é o contraste aqui nos versos 17 e 18. No verso 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 será amaldiçoado. Se você considerar que no Salmo 90 Moisés disse que a gente vive 70, 80 anos e o melhor disso é canseiro e enfado, ora, uma promessa de que aos 100 anos você seria jovem ainda, vigoroso, vigorosa, cheio de saúde e tal, é uma super promessa cá para nós. Embora ainda houvesse velhice, ainda houvesse morte, a longevidade daquela gente seria indiscutível. Ok? No verso 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde ou à toa, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Ora, não edificar para que outros habitem, tinha tudo a ver com a realidade deles, né? Que perderam tudo na guerra, no ano 605, as casas, aquilo que eles construíram para desfrutar com a sua família, foi tudo para o espaço, e 70 anos fora do seu próprio país, agora voltando, eles desfrutariam do trabalho das suas mãos. Eles iam construir para habitar, iam plantar para colher, iam ter filhos para ter a satisfação de ter uma família. A promessa aqui é que as coisas que eles fizessem, construíssem, tudo aquilo pelo qual eles sonhassem e lutassem seria deles. Eu conheço gente, por exemplo, que trabalha na construção e nunca teve a sua própria casa, sempre construiu para outros habitarem. Conheço gente que se esforçou muito na vida, conseguiu ter aquilo que é seu, para logo depois perder. Então, tudo isso traz frustração, traz incomodação, e muito mais aquela gente que havia passado pela guerra. Deus promete que isso não seria problema na Nova Jerusalém, no novo sonho, uma nova realidade que ele tinha para aquela gente. Vocês vão fazer e habitar, plantar e comer, ter filhos e desfrutar da companhia deles. Ok? Bom, no verso 24, diz assim: será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Por que o povo foi para o exílio, gente? Porque eles pecaram. Uma das razões, se você ler o relato bíblico, vai perceber isso, uma das razões principais foi a transgressão do sábado. Eles insistiam em fazer seus negócios no sábado, em criar o seu comércio ali, atender as pessoas nas portas das cidades. O comércio se fazia na porta da cidade, grande parte dele. E aos sábados Deus disse: não faça isso, guarde o sábado para mim. Todo sábado as meninas cantam aqui o santuário no templo, né? Que é lindíssimo, uma música bonita beça. E teologicamente a letra é fabulosa também, se você prestar bastante atenção. E o povo não quis saber disso. Esse é um problema do século XXI também, né? Cá para nós. Então o povo foi para o exílio porque eles desconsideraram, claro, não só o sábado, mas todos os outros mandamentos. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Olha, a aliança funciona assim: eu dou prosperidade a vocês, eu cuido de vocês, eu faço vocês terem plantações férteis, filhos saudáveis, longevidade, saúde. A chuva vai vir no tempo certo, a colheita no tempo certo, mas vocês têm que me obedecer, têm que ser meu povo. Vocês têm que ser distintos do resto da humanidade que está aí adorando ídolos, nos cultos dele cheio de sexo, bebida. Eu não quero nada disso para vocês. Eu quero que vocês sejam um povo distinto, diferente. Essa era a aliança, no sentido bem básico da coisa. Você encontra isso em Deuteronômio 28. Bom, mas o povo não quis. Tinha atração pelo que não prestava, pelo que tirava a paz, pelo que
incomodava e entristecia a Deus. Foram para o exílio. A promessa aqui é o seguinte: se antes o pecado fazia separação entre eu e vocês, e talvez vocês pedissem e eu não respondesse por causa do pecado de vocês, agora, o verso 24, antes que vocês clamem, eu responderei. Vocês vão estar ainda falando e eu os ouvirei. Essa é a nova realidade que eu tenho para vocês. Se vocês obedecerem à minha aliança, entrarem em concerto comigo, vocês não vão nem precisar pedir, vão estar pensando e já vão estar respondendo. Essa é a ênfase do verso 24. E, finalmente, no verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu vou dividir esse verso aqui em 3 partes. Verso 25: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi. Se você ler o livro de Gênesis, vai perceber que os animais não eram carnívoros, na realidade, do Éden. Isso veio depois do pecado. A não ser que você insista, como boa parte dos protestantes e cristãos de hoje, né, que o Gênesis é algo que você pode jogar fora, que são bonitas lições, mas nada daquilo aconteceu de fato. Os adventistas particularmente creem que o Gênesis é literal, aquelas histórias são reais. As pessoas existiram. Aquilo aconteceu como está escrito. Bom, então se você levar em conta de que o Gênesis é algo literal, no ambiente do Éden, os animais não eram carnívoros, muito menos o homem. Havia harmonia na natureza. Eu costumo perguntar o seguinte: o que você acha que o ser humano, perdeu? O que se perdeu, não só o ser humano, mas a criação como um todo, depois que o pecado entrou? O que a criação, o mundo criado, o universo perdeu de imediato? A harmonia. Os animais passaram a ter medo do homem, os animais passaram a se alimentar uns dos outros, o homem passou a ter medo dos animais e Adão começou a brigar com Eva e Eva começou a brigar com Adão. Deus aparece e diz: cadê vocês? Estão escondidos por quê? A mulher que o Senhor me deu é que me deu do fruto. Já começou por aí. Primeiro encontro de casais, a necessidade do primeiro encontro de casais foi no Éden. Entrou o pecado, entrou a confusão. A mulher que ele tanto queria agora era culpada porque ela deu o fruto para ele, Ele não tinha culpa nenhuma, foi ela. A harmonia se perdeu no Éden, de imediato, logo após a entrada do pecado. E Deus aqui promete que a nova realidade do povo de Israel, no verso 25, entre a criação seria a harmonia. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi. E aí ele acrescenta um detalhe curioso: pó será a comida da serpente. Alguns insistem em dizer que isso aqui é porque a serpente rasteja e come um pouquinho de pó quando ela se alimenta. Particularmente, eu não acredito nisso. Eu acho que Isaías está usando aqui uma figura de linguagem que eles usavam naqueles dias. Uma coisa que a gente tem que entender quando lê a Bíblia é que Deus sempre fala com as pessoas no momento e no lugar onde elas estão. O que nós fazemos quando interpretamos a Bíblia é tentar pegar essa mensagem para aquele dia, para aquele momento, para aquele lugar, para aquele contexto e aplicar para hoje. Mas o profeta sempre fala, seja qual profeta for, viu? Qualquer um deles. Sempre fala para os seus dias, para a sua época, dentro de um contexto histórico. Então, eu acredito que Isaías aqui, por orientação divina, está usando um pensamento que existia na época. Havia um mito de que aqueles que iam para o mundo subterrâneo, como castigo eterno, iam comer pó. Há outros poemas que dizem que os exércitos vencidos, nós vencemos o seu exército, então agora vocês vão lamber terra, vão lamber poeira. É uma figura de linguagem para demonstrar humilhação e o fato de que a derrota ou o mundo subterrâneo é um lugar muito difícil de se viver.
Essa é a maldição daqueles que iam para o mundo subterrâneo, né, no pensamento daquela gente, ou que eram vencidos pela guerra, iam lamber pó, comer poeira. Em algum sentido, a gente usa isso hoje, né? Então, você está lá com o seu carro, aquele Fiat 147, né, uma caixinha de chiclete, e aí passa um BMW, uma Mercedes assim, e possivelmente o cara olha pelo espelho e diga, esse cara agora vai comer poeira. É mais ou menos nesse sentido que Isaías diz aqui, a serpente existiria, o mal ainda estaria presente, mas vai comer poeira. É uma maneira de dizer que o mal estaria presente, mas sob controle. Ou até humilhado. E no final da a última parte do verso 25, diz assim que não se fará nem dano algum, nem mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso aqui, se você lembrar da profecia de Daniel 2, quando no final da sequência dos impérios mundiais vem a estátua cortada sem auxílio de mãos e bate nos pés da estátua e esmiuça tudo, cresce o monte, toma conta do mundo, a ideia possivelmente seja essa, o reino de Deus, o santo monte, o local onde estava o templo também era um santo monte, Jerusalém era um santo monte. Então a ideia é possivelmente que no meu santo monte, no meu reino, a diadema da terra vai ser Jerusalém, o lugar principal, é aqui onde as pessoas vão vir e saber que o Deus, Criador do céu e da terra, existe e que Ele quer entrar em aliança com os seres humanos. Não haverá mal, nem dano algum no meu reino, no meu santo monte. Esse é o amanhã, o futuro, o sonho que Deus tinha para Israel, que infelizmente também não aconteceu. E embora alguns insistam que ainda vai acontecer, a gente que é adventista entende que isso não será possível. Que Israel deixou de ser o representante nacional de Deus para ser de maneira individual, cada um deles, candidatos à salvação. Tudo bem. Mas a bola foi passada para a igreja cristã, que agora tem que falar para o mundo que existe um Deus que quer fazer aliança com eles. Então, esse futuro aqui deixou de ser realidade. Eles perderam essa oportunidade. E agora os cristãos também têm um futuro, um amanhã, um sonho de Deus especial, inigualável, indescritível, preparado para eles. E isso está desenhado em Apocalipse 21. Mesmo que você conheça a passagem, vale a pena. Para mim, esse é o texto, um dos textos mais bonitos que a gente tem na Bíblia, se não for o mais bonito. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Algumas coisas me impressionam aqui nesse texto. Verso 3 é uma delas. A voz vinda do trono diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E eu fico me perguntando por que num universo infinito, e Deus deve ter o seu quartel-general em algum lugar por aí, né? Paulo chega a dizer que ele viajou até o terceiro céu, e ali era o trono de Deus, ele viu e tal, e eu fico me imaginando onde será isso, ele não diz, ninguém sabe, mas certamente Deus tem um lugar onde ele fica. A Bíblia descreve, inclusive no livro de Apocalipse, várias vezes o tal santuário de Deus.
E o texto diz que agora, a partir do momento em que há novos céus e nova terra, novinhos em folha, não é nada recalchutado, não é nada aproveitado, reaproveitado, refeito ou mal feito, não. É novo em folha. Dizem aí, diz o pessoal que estuda o grego, que esse novo céus e nova terra é coisa nova em folha. Novinho mesmo. Preparado de maneira especial, pensada, planejada. E nessa nova realidade, o trono de Deus está aqui, nesse planeta. E eu fico me perguntando por que Deus vai transferir o seu quartel-general para um planeta que deu tanto trabalho para ele. Você faria isso? Talvez, se você amasse muito quem está nesse lugar. Essa é a única resposta que eu encontro. Aliás, a resposta a ideia, né, que permeia toda a Bíblia. Deus ama os seres humanos que dão tanto trabalho para Ele, assim como você ama os seus filhos que te dão trabalho, né? Quando os filhos da gente nascem, eles não oferecem nada, eles só pedem. Tem que dar colo, tem que dar leite, tem que trocar a fralda, embora eu vou ser honesto com você, eu sou sacerdote, não posso pegar nada imundo, então nunca troquei uma fralda. Mas as mães trocam as fraldas e raramente os bebês nos oferecem alguma coisa. Eles vão crescendo e aí começam a demonstrar carinho, mas logo de início você só tem despesa e trabalho. Mas você é louco por eles. E depois eles crescem e mesmo que eles deem trabalho para a gente continua louco por eles. E mesmo que eles não sigam nenhum dos seus conselhos, você continua louco por eles. E mesmo que eles sejam pessoas absolutamente diferentes daquelas que você sonhou, você continua louco por eles. E a impressão que eu tenho é que Deus tem essa afeição pelos seres humanos, inclusive você. E por isso Ele vai morar aqui, quando novos céus e nova terra se instalarem nesse planeta. E o resultado disso, você sabe que sempre que você tem um encontro com Deus, existe um resultado, uma consequência. Assim como há consequências quando você corre de Deus, como nós vimos na semana passada. O resultado de você estar muito perto do Criador é o seguinte, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o grande prêmio daquele que acreditar e participar do plano de Deus para o futuro que Ele sonhou para a humanidade. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Sabe, tem gente que diz que nessa pandemia, se você olhar para o número global de seres humanos, morreu pouca gente. E é verdade. Quantos habitantes tem o Brasil? Milhões. Quantos morreram? 70 mil. É pouco. Pegue os números e analise de maneira fria. É pouca gente. O único detalhe é que quem perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu tudo. Esse é o detalhe. E por isso não dá para analisar os números de maneira fria. Porque aquele que perde uma pessoa, aquele que é afetado pela morte, perde tudo. E por isso essa promessa é fabulosa, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, é isso que Deus sonhou para você. Esse é o seu amanhã, se você quiser. Mas, ainda fica uma pergunta. Como será esse lugar? Você já deve ter percebido que eu estou sempre questionando as coisas. E quando eu me deparei com isto, eu me perguntei imediatamente, mas e como é esse lugar? Onde não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. O que vai acontecer ali? Como vai ser o dia a dia? Como vai ser a vida? E eu fui a um livro chamado Primeiros Escritos, de uma autora americana chamada Ellen White, que foi convidada para dar uma espiada nessa nova realidade que Deus tem para a gente. E eu vou terminar o tema de hoje lendo esse texto para você.
Ela diz assim: com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para esta terra. Sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, se partiu em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos, 12 portas, 3 em cada lado, um anjo em cada porta. Pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas, marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos, e em cada uma das casas havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e colocá-la na prateleira. Então eles saíam para o campo ao lado das casas para lidar com a terra, mas não como nós fazemos aqui, não. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando se agitava pelo vento. Então, entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, e todos juntos estavam em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os bosques escuros daqui, não, mas era claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores se agitavam de um para o outro lado e nós exclamamos: moraremos em segurança nos bosques. Atravessamos aquele lugar e estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei uma cor avermelhada na borda das suas vestes. O brilho das coroas e a alva puríssima dos vestidos também me chamou a atenção. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. E ele disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que também tinham uma borda vermelha nas suas vestes. O Monte Sião estava exatamente adiante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi criancinhas subirem, ou, se preferiam, faziam uso de suas pequenas asas e voavam para cima das montanhas e apanhavam flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não posso descrever. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro o nome dos 144.000. E depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo então lhe ouvimos de novo a delicada voz. E ele disse: vinde, povo meu, viestes da grande tribulação. Fizestes a minha vontade, sofrestes por mim, vinde à ceia, eu me cingirei e vos servirei. Vi então uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento. Nossos olhares, contudo, podiam vê-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto da árvore da vida. Mas ele disse: agora não. Os que comem do fruto desse lugar
não mais voltam à terra, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves voltar à terra e revelar aos outros o que eu te revelei. Então, um anjo me trouxe mansamente a esse mundo escuro. Essa é uma descrição aproximada, embaçada, da nova terra, do futuro que Deus tem para você. Para você que lamenta ter feito certas coisas nessa vida e se pudesse voltaria atrás. Para você que não gosta da sua aparência, do jeito que você é por fora. Porque lá a gente vai ser transformado. Mas esse lugar é para você que não gosta de como você é por dentro. Porque nosso caráter vai ser perfeito. Para você é esse lugar que sonha com alguma coisa mais do que dinheiro. Mas para você também que sonha com um pouquinho de conforto. Esse lugar é para você que gostaria muito de ser feliz. Ou para você que é feliz e gostaria de ver os outros felizes. Esse lugar é para você que quer mais segurança, paz. Para você que quer ser amado, amada, ou querido, ou querida. Esse lugar é para você. A pergunta é: faremos como o povo de Israel? Vamos rejeitar a proposta por causa de 15 minutos de prazer aqui ou ali? Vamos declinar do futuro que Deus tem para a gente para aproveitar um pouquinho mais desse mundo passageiro? Onde a gente vive 60, 70, 80 e o melhor deles é canseiro e enfado. Eu sei que você talvez seja jovem e não pense nisso, mas passa, viu? Eu, se fosse você, ouviria o conselho, porque passa. Talvez a gente tenha aí hoje um pai de família, cuja família está esperando, sonhando com isso aqui, mas você não está ainda. Talvez enquanto na mariscante seja o momento de você ir na sala da sua casa, ou no escritório onde você está, ou sei lá onde você possa estar, seja o momento de você tomar uma decisão de apanhar, pegar, se agarrar a esse futuro que Deus sonhou para você. Talvez você seja uma mãe, que os filhos estão esperando esse amanhã e você ainda não tomou essa decisão. Enquanto ela canta, talvez seja o momento para você tomar essa decisão. Talvez você seja o filho por quem seu pai e sua mãe estão orando e você está correndo de Deus até agora e eles estão sonhando com esse lar para você e você está fazendo pouco caso. Quem sabe não seja a hora de ouvir o hino, pensar nessas coisas e tomar uma decisão. Diz a palavra que vai haver um dia em que você não vai mais precisar chorar as coisas ruins desse mundo. Diz um dia que você vai poder encontrar esta pessoa chamada Jesus que há 2000 anos morreu no seu lugar. Mas tudo isso, para que tudo isso seja seu, você precisa tomar uma decisão. Quem sabe, tomara que essa decisão seja hoje, seja agora. E eu vou te fazer um convite atrevido. Ao ouvir um hino, se você entender que Deus falou com você hoje, se coloque em pé aí onde você está. E no final eu vou orar por você. Não sei quem você é, não sei onde você mora, mas também não importa, Deus sabe. E eu vou pedir que Ele te visite, embora eu também não seja digno disso, mas pela graça dEle, pela bondade dEle, e porque Jesus disse que a gente pode pedir as coisas em nome dEle, em nome de Jesus eu vou pedir que Deus te alcance aí, que Ele te visite, que Ele te abrace, que Ele te dê este sonho e que isso seja realidade na nossa vida daqui a não muito tempo. Que Deus abençoe a sua decisão, ouça o hino
E se Deus falar com você, se coloque em pé onde você está. E eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belo jardim, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou, eterno amor que me Como será amanhã? Agora você já sabe. Você precisa decidir se vai estar lá ou não. E eu vou orar por você nesse momento. O convite ainda está em pé. Coloque-se em pé aí, onde você está, e entrega a sua vida para esse Deus que um dia vai vir aqui criar novos céus e nova terra. Nosso Deus, visita nesse momento teus filhos que estão aí ao redor desse mundo. Alguns
talvez nesse momento se coloque em pé diante da sua família, com coragem. Outros talvez no silêncio do seu escritório, outros talvez viajando num ônibus, num trem, num avião, não sei. Mas visita aqueles que nesta hora, nesse momento, decidem aceitar o amanhã, o futuro, o sonho que o Senhor tem para eles. Que o Espírito Santo esteja sobre estas pessoas e que eles tenham entendimento da palavra, que eles tenham coragem para tomar suas decisões e para a tua alegria e daqueles que estão ao redor deles, que um dia eles se unam ao teu povo nessa terra. Abençoa nós que já estamos nesse caminho há mais tempo, mas talvez hoje precisemos renovar essa nossa esperança. Faz isso por nós, envia o Espírito Santo também, para que a gente tenha coragem para continuar esperando mais um pouco, até que esse sonho se realize. Tudo nós pedimos, não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é bom. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém.